Olá pessoal, estamos dando início aqui a mais um Cardscast e hoje com uma pessoa aqui, um profissional com mais de 30 anos de experiência, o nosso querido amigo parceiro aqui, o Valmir Duarte. Ele pode me corrigir se tiver algum nome no meio aí. Aí são anos aí de experiência com a contabilidade, orientando empresas e empresários e também dando início à nossa jornada aqui, Contadores de História. E a gente vai poder ouvir um pouco da história do Valmir, um pouco dessa sua experiência. Eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo legal para nós. Professor Valmir, obrigado por ter vindo aqui, participar, dedicar o seu tempo aqui. Eu vou falar quase investir, né? O seu tempo aqui com a gente, porque depois vai gerar cortes para nós e vai dar um material que eu tenho certeza que vai acrescentar para muitos outros profissionais, empresários e contadores também. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você se apresente e depois nós vamos dar o início aqui. Olá, Fernando. Eu que agradeço muito por estar aqui, ter essa oportunidade de conversar, de passar um pouco da experiência da gente e espero que seja útil, espero que consiga aí atingir os objetivos aí do seu. Que bom contar histórias, eu adoro, quem me conhece sabe que eu sou mais contador de história do que às vezes da própria contabilidade. Eu tenho um perfil um pouco diferente dentro da profissão e aí vem do estilo de cada um, né? Bom, eu vejo que você primeiro é muito comunicativo, gosta de uma boa conversa, né, com qualidade. E posso iniciar já aqui fazendo uma pergunta? Fique à vontade. Bom, desde quando eu comecei a trabalhar, né, com profissionais da contabilidade, a Duarte Contabilidade, né, assessoria contábil, você pode me corrigir, por favor. Sempre foi uma grande referência aqui regionalmente, uma das grandes referências. Então, eu me sinto primeiramente honrado em receber você aqui, tá? E eu gostaria que você começasse a falar um pouco dessa história. Quanto tempo de contabilidade? Começou realmente aqui em Americana mesmo? Enfim, por favor. Bom, essa história aí é tão comprida quanto, né? Estou completando 60 anos de idade, é 60 anos de vida aí dentro da contabilidade. Eu fui guardinha, eu era um dos, na época, o SOMA, né? Que é o nosso serviço de orientação de menores aqui de Americana, está completando 62 anos. Eu fui guardinha no SOMA durante 3 anos e quando o último lugar que eu trabalhei pelo SOMA foi num escritório contábil. As pessoas mais antigos aí da contabilidade vai se lembrar da Vanguarda. Vanguarda era um escritório de contabilidade e assessoria. Eu trabalhei com eles, aí depois fui para a faculdade, fiz ciências contábeis, me envolvi na questão da educação na contabilidade. Eu fui professor na Unimep, no curso de ciências contábeis. Fiquei na Unimep durante 10 anos. Dei aula durante todo esse período e fiz uma carreira acadêmica. Eu fui chefe de departamento de contabilidade, eu fui coordenador do curso de ciências contábeis, né? E ao mesmo tempo, né, os alunos perguntam, professor, só dá aula ou se trabalha, né? Eu também dava aula e trabalhava também. Então, enquanto isso, eu fiz uma carreira aí como auditoria e consultoria. Depois parti aí para o escritório de contabilidade. A Duarte Contabilidade não foi minha primeira experiência, eu abri um escritório em Piracicaba. Durou pouco tempo a sociedade por diferenças de objetivos aí com o então sócio e parou por aí. Aí eu comecei a trabalhar em empresas, trabalhei em 2 empresas como contabilidade, mas aí começaram a aparecer bastante assessorias. Eu dava assessorias nas empresas e precisava de um ponto de referência. Hoje você tem celular, você tem internet, você tem todo meio de comunicação, você trabalha home office. Naquele tempo você precisava de um lugar, você precisava de um telefone e assim começou a Duarte Contabilidade. Então ela nasceu da necessidade primeiro de um ponto de referência, constituímos o escritório, eu e a minha irmã Sônia. Isso foi em acho que 93, preciso fazer as continhas direito aí, faz tempo. E daí para frente nós fomos angariando clientes. De início o escritório era mais um investimento, depois passou a ser uma fonte de renda. Enquanto isso eu fui trabalhar com o Sebrae, eu fui consultor do Sebrae também, acho que uns 10 anos, dando treinamento de fluxo de caixa, custos.
Então, meu espaço sempre foi mais da educação, sempre meu espaço foi mais do treinamento. E na medida que o escritório foi desenvolvendo, eu fui diminuindo essas atividades fora do escritório. Hoje eu me dedico exclusivamente ao escritório de contabilidade, já faz uns 10, 15 anos que eu estou focado só no escritório contábil. A Sônia não faz mais parte da sociedade, por caminhos da vida, mas perfeito. É minha irmã e continua ainda. Ontem ela estava lá no escritório, ela ainda é a minha mentora espiritual. Aí. A Sônia é aquela irmã que está sempre do lado. Tenho a Norma também, que trabalha comigo. A Norma está desenvolvendo uma área no escritório de BPO, então a gente tem esse trabalho lá de BPO também. Então tá a família ali, é o escritório familiar, né? E às vezes acontece, como por exemplo acontece aqui na Cards Nova, né? Uhum. Cada um que liga de lá para cá, vocês acham que é meu filho. O Matheus é meu filho, o Vitor é meu filho. Não. Vários só tenho um filho, né? que é o Thiago. É uma família lá trabalhando e é assim que eu conduzo a minha vida. Que legal. Eu já vou iniciar então com uma pergunta bem interessante, né? Você falou de irmã, começou com a sua irmã, né? Como é que foi essa jornada aí e um pouco dessa experiência sua quando... hoje começamos a falar muito, né, de cultura, liderança, gestão e principalmente governança, né? Algo que até então acho que ainda é pouco discutido dentro de empresas, principalmente familiares. Quando você fala de governança, como é que você entende isso hoje, Valmir, quando uma empresa vai iniciar esse processo? Você faz alguma orientação? Qual a sua opinião sobre ela tem que realmente ter uma governança ali antes de iniciar qualquer tipo de sociedade ou enfim? Eu preciso talvez aprofundar o conhecimento do conceito. O que eu sei assim, a gente, numa empresa de pequeno porte, por exemplo, o escritório está com 35 funcionários, você tem lideranças, você tem pessoas que mostram o caminho, você precisa marcar valores. Então assim, é importante definir valores, definir até onde você quer chegar e qual a jornada que você quer seguir. Definindo isso, as pessoas têm um norte pelo qual trabalhar. Todo mundo vai fazer do jeitinho que você quer? Cara, se você quiser isso, você não vai conseguir nada. Você precisa deixar as pessoas definirem, estando na jornada correta, estando para onde você quer que esteja, deixa ele achar o jeito dele, deixa ele achar o meio dele. Delegar é um pouquinho mais do que fazer uma lista de tarefas. Você precisa também aceitar formas diferentes de pensar. A maior dificuldade que eu vejo é isso. Por exemplo, no escritório de contabilidade, o perfil predominante é o perfil analista. Lembra quando eu falei para você que eu sou contador meio fora da caixinha? Porque eu não sou o perfil analista. Eu não tenho a capacidade de pegar uma lista de números e ficar ticando números. Eu me perco todo. Eu não consigo fazer esses processos. A minha visão é uma visão mais globalista. E isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior. É diferente. Você conversa com uma pessoa que é analista, você começa a conversar sobre a floresta, ele já está mapeando cada uma das árvores. E depois de olhar cada uma das árvores, ele vai fazer um inventário da floresta toda. Você pega um cara que é um perfil mais globalista, ele olha a floresta toda. Vê se a floresta está verdinha, se a floresta está bem. E aí depois ele vai descer e vai chegar no nível de cada árvore, se for necessário. Agora, se tiver alguém cuidando de cada uma das árvores, ele não precisa mexer com isso. Então, a gente precisa definir pessoas, cada uma cuidando de uma área, que seja a pessoa que você confia. Se aquela área demanda uma pessoa analista, tenha lá um analista. Agora, não vai querer colocar um analista para desenvolver para você políticas de mercado. Aí precisa ser uma pessoa mais criativa, mais solta das coisas quadradinhas. Eu quero entrar num ponto importante para saber a sua opinião. No que você acredita que você prega para esse seu time lá? Hoje você faz reuniões semanais, mensais, enfim, como é que é? Só com a liderança para eles poderem disseminar aquilo que o Valmir acredita de verdade para ter realmente essa família lá dentro. Quais são os princípios básicos que você acredita? Nós já participamos de projetos de qualidade total desde a partir acho que do 5º ano do escritório, a gente já estava em algum programa. Nós fizemos aquele programa de qualidade total do Sebrae, que aí tinha várias etapas, você ia lá no Sebrae a cada 15 dias, fazia reuniões lá, trazia tarefas para o escritório, depois voltava. Então formava-se grupos de empresas, 8, 9 empresas, cada empresa com 2 representantes. Na época eu e a Sônia que participávamos lá, e depois tínhamos que trazer. E depois o Sebrae acompanhava isso. Depois teve o programa
do SESCOM, que é nós participamos do primeiro PQEC. Depois nós fizemos um programa de qualidade. Então, assim, essas questões de discutir missão, visão, a gente sempre teve muito presente no escritório. Então, a gente tem uma missão e visão definida, valores éticos, valores comportamentais que a gente espera de cada funcionário, de cada colaborador e do cliente. Às vezes a pessoa faz uma definição de visão e missão focado praticamente numa política e meio de marketing. Você está falando de coisa séria. Você está falando do que cada um espera da sua empresa. Então, por exemplo, dentro do meu escritório, quando você contrata um funcionário, tem uma reunião lá de entrada no escritório. E ali eu vou falar para aquela pessoa quais são as coisas que são valores para mim, que são fundamentais para mim. Por quê? Se eu sou o dono do escritório, eu sou o disseminador de valores. É como um pai dentro de casa. Uma integração que você Esse processo, o programa de integração ele vai evoluindo. Cada momento você faz alguma coisa. Mas quando a gente fala de valores, por exemplo, dentro de uma empresa, como que as pessoas se comportam ou como a empresa age quando ela identifica um erro? Você identificou um erro, você manda aquele funcionário embora? O próximo que errar vai fazer o quê? Ele vai esconder o erro. Tem coisa pior numa contabilidade do que um montinho de erros escondidos no meio dela? Certo? Aí você está definindo como que é o jogo. Então, assim, no escritório, tudo é lindo, maravilhoso? Claro que não. As pessoas vêm de um meio, vêm de uma cultura onde você não pode errar. Você tem que fazer tudo certo. E se você errar, esconda, porque isso vai te fazer ser mandado embora. Entra o funcionário no escritório, cara, os primeiros 3 meses é só bater em eliminar o medo. O grande, assim, a pessoa começou a trabalhar, cara, aquela pessoa está com medo. Se ela está com medo, ela vai errar. E pior, se o medo for dos bons mesmo, ela vai esconder o erro. Às vezes entra a pessoa no escritório, está indo bem, de repente some, desaparece, nem volta, né? Você tem que correr atrás para conseguir fazer as rotinas de rescisão. Aí você fala para o pessoal, vai lá e confere o serviço. Tem erros lá. A pessoa erra, o medo se torna tanto que no dia seguinte ela não tem coragem de voltar no escritório. Da onde vem isso, cara? Da onde que as pessoas constroem tanto medo? Você já viu falar o medo liberta? Você já viu algum lugar dizer isso? O medo vai te fazer ser maior? E por que cultuas tanto o medo? Né? Por que se prega tanto o medo? Então isso eu acho que é um dos problemas grandes aí que tem que eliminar. E hoje dentro dessa cadeia, né, dessa liderança dentro da sua contabilidade, né, vocês conseguem desenvolver, por exemplo, um programa? Como é que é isso? Explica aí para mim e para quem vai ouvir e assistir a gente aqui. Fernando, existe um formulário que eu coloco na mesa, o ano que eles falam, aquelas entrevistas de 1 a 1. Como é que é isso hoje lá dentro do... Dentro do escritório, cara, a gente estava com um problema muito grande de trazer funcionários e reter o funcionário. Mudou muito. Que é uma dor que generalizada. Geral. Né? E não vou dizer que eu resolvi, não. Nós estamos numa jornada, tá bom? Não resolveu, não. O que acontece? Você quando contratava uma pessoa, você estava olhando para aquela pessoa para ver se ela servia para você. Né? Todo mundo, todos os olhos dentro da empresa ficavam olhando o jeitão de andar, o jeitão de falar, né? E com quem que ela vai se alinhar para saber se aquela pessoa servia para a tua empresa. Cara, apaga, começa de novo. Você vai ter que fazer com que a sua empresa sirva para aquela pessoa. Porque hoje mudou. Está invertido isso daí. Então, procurando na internet lá, eu achei um programa de uma empresa, programa 30, 60, 90. Então, durante 90 dias, você vai fazer reuniões com essa pessoa. Você não vai dar a ela um chefe, você vai dar a ela um padrinho, uma madrinha. Esse padrinho, essa madrinha precisa ser muito orientado. Quer dizer, o trabalho maior aí está sendo com os padrinhos e madrinhas, porque precisa entender que não é você que está avaliando a pessoa, você está sendo avaliado pela pessoa. Porque se a pessoa tem qualidades e você quer que essa pessoa fique, você precisa criar ambiente para essa pessoa. Então, no primeiro dia, eu faço uma correlação assim, né? Tem uma menina que entrou agora esses dias atrás, e aí, como foi o primeiro dia no Play? Né? Você mudou para um condomínio novo, você desceu para o playground e tem um bando de crianças brincando lá. Como é que você chega? Como é que você entra nas rodas? Não é?
Se você não tiver um programa que traga essa pessoa para fazer parte das rodinhas, ela vai ficar se sentindo isolada. Por quanto tempo? Quanto tempo ela vai ficar descendo no play, sem brincar com ninguém, lá no cantinho dela? Que legal. E isso tem que ser uma coisa intencional. Uhum. Você precisa ter um programa para fazer isso. Você tem que ver quem é a pessoa que vai escolher para ser madrinha, que essa pessoa precisa ser uma pessoa que seja inclusiva, né? Que traga e chame para a mesa, né? E esse programa é um programa para admissão de novos funcionários. Então, isso é um programa. Nós temos o programa de qualidade que a gente está rodando lá dentro, já faz um bom tempo, que é toda semana tem reunião, cada departamento faz as suas reuniões, levanta se existe coisas que precisam ser conversadas com os outros departamentos. Então, quais são os problemas internos do meu departamento, quais são os problemas que estão acontecendo aqui que se relacionam com outros departamentos. E aí depois tem uma reunião de gestores, que aí é onde essas coisas interdepartamentais aí acontecem. E eu participo das reuniões sempre, de vez em quando em cada departamento, de vez em quando na de gestores sempre, né? Essa de gestores eu estou sempre participando. E dentro do escritório eu acho que eu sou bom em delegar, né? Então tem pessoas lá dentro do escritório, tenho a Edna, que é uma diretora que tem poderes igual a mim, tenho a Norma, que é a minha irmã, que também... E consegue dar todo esse... Ou seja, você tem o estratégico, o tático e a operação ali que consegue... O Valmir trazendo as ferramentas e toda uma cadeia consegue desdobrar para poder chegar nessa operação também. E a grande questão aí também... Você chama uma pessoa para falar sobre liderança, a primeira coisa que a pessoa fala para você é assim, não, porque os seus líderes não têm perfil de líder, ele é tarefa. Tá, e como é que você segura o melhor cara do seu setor fiscal? É um desafio, uma pergunta... Não é? Então, assim, a pessoa, por que ela é o melhor do setor fiscal? Porque ela desempenha a tarefa dela perfeitamente. Tá, e aí você vai pôr quem para liderar esse departamento? Você vai contratar um outro que não tem o perfil tarefa, mas porque ele é um perfil líder. É difícil, é diferente do futebol, que você coloca o técnico lá de fora do campo e ele faz os outros jogarem, né? Uma empresa pequeno porte, geralmente as lideranças são lideranças focadas na tarefa, sim. E você o que precisa fazer? Trazer treinamentos, conversar muito, ser muito ouvido e entender também... não são limitações, são as habilidades. A pessoa é hábil nisto. Dentro do grupo vão aparecer as pessoas mais comunicativas. Todo grupo tem sua dinâmica. É aceitar essa dinâmica, né? Quando o escritório era só 8 pessoas, era uma liderança só, um departamento só, uma vida só. Quando o escritório parte para 30 pessoas, você tem lá 6 pessoas no fiscal, 7, 8 pessoas no departamento pessoal, lá na contabilidade 10 pessoas, 11 pessoas. Cada setor, e tem os setores de apoio, né? E cada setor desse tem a sua dinâmica, tem a sua forma de agir, de se comportar, tem a turminha que sai junto, e isso é natural que seja assim. E você tem dentro disso daí, enfim, retenção, todo esse trabalho que você falou que já desenvolve com eles ali. Existe alguma particularidade, por exemplo, para desenvolver lideranças? Você já viu que existem alguns comportamentos de líderes, né? Uhum. E eu quero reter ele, eu quero desenvolver ele, porque é um grande desafio em todo lugar, eu imagino. E lá você tem hoje, como é que você identifica essas pessoas, né, esses profissionais que você fala, eu quero essa pessoa que fique comigo por muitos anos aqui? Estou aqui pensando como isso acontece. Isto acontece. Como é que vai acontecer? É o dia a dia. Uhum. É você criar ambientes. Então, você tem uma pessoa excelente no fiscal. Vamos falar do caso concreto. No meu escritório, o setor fiscal é o setor onde existe não uma liderança, uma pessoa. Você tem lá 3, 4 pessoas que se articulam. Todas as demandas, tudo que acontece, elas sentam na rodinha delas lá e trazem para mim a solução. Eu vou lá me meter. Para quê? Para que eu vou mexer em querer impor alguma coisa para aquela liderança ali? Outro departamento pessoal.
Eu tenho um encarregado de departamento que ele exerce uma liderança carismática ali com a turma. Ele tem carisma é poder faz tempo, né? Ele tem carisma com relação às pessoas, nas relações com os outros departamentos, é uma pessoa super comunicativa, então ali já é de uma forma diferente. É a dinâmica deles lá da liderança deles. Vou reter de que forma? Deixando ele trabalhar da forma dele, reconhecendo essa habilidade, sabendo que ele tem esse poder. De vez em quando você precisa segurar, porque é comunicativo demais, começa a se espalhar um pouco, aí você fala, volta aqui para o seu departamento, você precisa ter esse cuidado também, né? Cada setor é uma liderança, cada líder tem o seu perfil. Ele precisa ter, se ele não tivesse a credibilidade dos demais, ele não estaria liderando. Os demais aceitam isso. Estou falando aí de pessoas, vamos supor, dos encarregados meus lá, eu acho que não tem ninguém com menos de 10 anos. Então, uma pessoa fica 10 anos num departamento, é uma liderança que é aceita. Eu vou fazer uma pergunta agora, também, talvez um pouco capciosa, no sentido de que a gente fala liderança, retenção, e começou agora uma avalanche de um modelo que o pessoal começou a oferecer e estender para esses, né, funcionários que são, né, que eu não quero perdê-los, com programas de partnership. Você acredita nesse modelo? Ou seja, trazer ele para ser sócio do meu negócio com percentual pequeno? Você acredita que realmente isso é um modelo para poder de retenção de bons profissionais? Difícil falar sobre isso. Eu no início eu trabalhava numa auditoria, né? Era uma forma de você economizar imposto. Você pegava o auditor trainee, quando ele passava para um segundo nível, aí você colocava ele como sócio. Na verdade, aí o foco era redução tributária, planejamento tributário. E reter pessoas também. Funciona até a página 2, né? Por quê? Qual o comprometimento da empresa com esse sócio? Trata como sócio? Eu conheço vários casos onde isso foi feito e que gerou um efeito contrário. No momento que o filho do dono conversa com o filho do sócio e o sócio percebe que, na verdade, de filho para filho é uma relação de patrão e empregado, quer dizer, o meu pai é o dono aqui, isso pega pesado, isso machuca. Eu não faço isso. Já existiu situações e existem situações onde eu chego na pessoa e falo, olha, você tem um potencial muito grande. O dia que você quiser usar, ser empreendedor nesse potencial que você tem um sócio aqui. Mas aí vai ser uma iniciativa deles. Entendi. A pessoa que eu bati com essa varinha nas costas, ela sabe, e se ela ouvir esse podcast aqui, ela vai saber disso, que eu dei essa batidinha nas costas. O dia que você for fazer, e se você precisar de um sócio que te seja parceiro, mas aí é uma parceria, uma sociedade nossa, numa atividade que pode ser complementar ao escritório, pode ser uma atividade para outro negócio, mas aí é outra coisa. Aí é você identificar um potencial. Você pegar uma pessoa que, na verdade, não quer ter os compromissos e as responsabilidades do CNPJ. Porque você vê uma pessoa assim, Valmir, que hora você chega no escritório? Estou chegando 3 dias por semana, estou chegando às 9. Né? Você tem CNPJ. Só que antes de ir para a academia, eu já dei uma olhada em todas as mensagens, olhei todos os e-mails, volto para a academia, aquele descansinho antes do café da manhã ali, eu já olho de novo, vejo se tem alguma coisa urgente. E aí a pessoa fala assim, não, eu trabalho home office, eu trabalho das 7 às 5 horas da tarde desliga e tal. O patrão não desliga nunca. Eu respondo muitas mensagens às 10 da noite, às 11 da noite. Às vezes a pessoa tem uma necessidade, vai conversar. Ser sócio, ser empresário, ter um CNPJ é muito mais do que o seu horário de trabalho. Você trabalha o tempo todo. Ia ter esse evento aqui. Quantos dias faz que eu estou mentalmente trabalhando para isso daqui? Para que caminho que nós vamos conversar sobre isso? Porque eu não sei se você sabe, mas eu sou ansioso, né? Então, um pouquinho, viu? Então essa ansiedade, olha a mãozinha aqui, ó. A gente trabalha muito. Às vezes eu vou em empresa onde eu dou assessoria, né? Cadê o fulano? O fulano está de férias. Caramba, mas quantas férias vocês pegam por ano? Né? E férias de 30 dias? Fernando, eu aposentei já faz um bom tempo.
30 anos da Duarte Contabilidade. Bom, o tempo que eu dava aula, eu tinha férias da atividade aula. Que ótimo, eu podia me dedicar mais às outras atividades, né? Eu acho que férias de 30 dias, Fernando, eu nunca peguei. Vou fazer 60 anos. É esse mês aqui, tá chegando, eu vou fazer 60 anos. Férias de 30 dias, assim, 30 dias para pensar na vida, para fazer o caminho de Santiago de Compostela, o caminho da fé. Nunca. A ansiedade jamais vai te permitir então, assim, isso. agora você pegar a pessoa, dar 2% para ela da sociedade, vai mudar? Vai mudar isso? Se não mudou, eu acho que você tentou reter com uma ilusão, porque a pessoa não vai ser sócio. Ela não vai se comprometer com a causa por causa disso. Tem pessoas lá no escritório que são plenamente comprometidas com a causa e adoram ter as férias dela, adoram não ter o risco. Qual o tamanho do risco da atividade empresarial? Então, assim, quando você toma a decisão de abrir uma empresa, você assume todos esses riscos. Quem Espero tá que conscientemente, pagar, né? Tá lá a contabilidade para dizer para você dos riscos que é ter uma empresa. Há quem diga que se você tivesse noção dos riscos, você jamais teria construído uma empresa. Né? Então, não gosto muito desse negócio de dar participação societária como uma forma de retenção. Não acho que seja por aí, não. Perfeito, perfeito. E pegando o gancho aqui, falando um pouco ainda de alguns modelos que o pessoal tem disseminado também, e aí eu já vejo que é um modelo que você pratica, né? Porque uma grande maioria de profissionais da contabilidade, você pode falar muito mais, com muito mais, né, autoridade do que eu. Muitos ainda, profissionais da contabilidade, eles ficam dentro da operação e não conseguem ter um olhar clínico para olhar realmente com um olhar consultivo. E tem se falado muito em contador consultor. O que é o contador consultor para você? Me parece que assim, as pessoas dividem hoje as atividades e aí acredito que isso seja uma pegada mais de dividir faturamentos. Então eu pego a sua contabilidade por R$1.000 e se você quiser contratar a minha consultoria, eu te cobro mais R$200 a hora da consultoria e aí a sua contabilidade sai mais barata, né? Para mim, não são todos os clientes que utilizam, infelizmente. A maior parte dos clientes nem lembram que tem um profissional lá, que tem um canivetinho suíço, que tem um monte de ferramentas para solucionar problemas. Por exemplo, a parceria que nós temos aqui com a Cards Nova. Então, isto faz parte do nosso canivetinho suíço. A partir do momento que o contador assume uma contabilidade, é responsabilidade dele orientar e acompanhar essa empresa. Eu não estou lá só para registrar os documentinhos da empresa. A gente fala lá no escritório contador de caixinha. Chega a caixinha, eu lanço as caixinhas, pego a caixinha, boto na prateleira, né? Agora não é mais caixinha de papel, é uma pastinha virtual. Ok, mas continua sendo contador de caixinha. Não entende nada da empresa, não sabe sobre a empresa. Eu falo sempre, tenho conversado sobre isso com algumas pessoas, eu digo assim, você contratou um contador? Ensine para esse contador sobre o seu negócio. Por exemplo, negócio de e-commerce. Poxa, como é que funciona? Da onde que sai a informação? Quanto custa essa atividade? Como é que você apura o resultado dessa atividade? A gente está fazendo lá várias empresas de e-commerce, a gente está desenvolvendo várias ferramentas para baixar essa informação lá dos portais lá de comércio, de negócios, porque ali é um lugar que se cresce rápido e morre-se mais rápido ainda. O jogo lá a margem é muito pequena. Uma bobeirinha que você dá, você quebra sem nem saber de onde é que veio o problema. Então, um contador, para fazer uma contabilidade de uma empresa de e-commerce, pode ser um contador digital que nunca vai lá olhar a empresa e nunca conversa com o empresário. O empresário que tem uma empresa dessa, ele pode viver sem uma análise do que é o patrimônio. Veja, as pessoas administram, eu dei muito curso de fluxo de caixa, as pessoas administram a empresa pelo saldo do caixa. Vou falar rapidinho aqui, papo de contador. Você está crescendo 10% ao mês com um prejuízo de 5% nas suas vendas. Então, as suas vendas crescem todo mês 10%. Mas cada vez que você vende, você perde 5%. Enquanto você está crescendo, sobrou 5%, né? Teu bolso está bom, não está? Porque você vende e recebe à vista, compra a prazo.
Sempre tem dinheiro. Só que esse potencial de crescimento de 10% ao mês, ele vai até um determinado momento. Chega uma hora que vai estabilizar. Então você tem uma curva ascendente, vai, depois faz um platô. Quando você chega lá no platô e a sua venda do mês for com 5% de prejuízo e for do mesmo que foi o mês passado, faltou 5%. E quantos pacotinhos de 5% tem para trás? Eles vão chegar todos. Vão vir todos de uma vez. Como que você saberia disso se você tivesse uma análise do seu capital circulante líquido? Quanto que eu vendi, quanto que sobrou, como é que foi meu crescimento? Se você tivesse uma análise patrimonial. Mas como você fica olhando só para o dinheiro da gaveta, você morreu. E não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Agora é sentar e chorar. Então, como que você consegue administrar uma empresa sem ter essa informação? Se a empresa tem uma margem de lucro muito boa, você vai ser feliz. Eu já recebi respostas desse tipo, né? Olha, enquanto eu estiver comprando um caminhão por mês, enquanto eu estiver comprando um caminhão por mês e pagando eles em 6 meses, eu vou continuar na minha batida. O dia que isso parar, eu chamo você para conversar. Ok, obrigado, né? E era fato, o cara tinha esse crescimento, o cara tinha essa lucratividade do negócio dele. Beleza, não é? Na época, muita coisa na informalidade. Isso tudo está mudando, né? Essas margens não existem mais. Essas margens que existiam antes de você fazer o quanto dinheiro você quisesse, não existe mais. E-commerce está aí onde as margens são cada dia menores. Você não consegue vender no e-commerce. Ali a disputa é só por preço. Você colocou o teu produto no e-commerce, é um produto que virou commodity. As pessoas vão abrir uma loja nova no e-commerce, ele olha qual é a faixa de preço que está sendo praticada e vê se ele consegue vender mais barato. Ou seja, depois que ele abriu, o próximo já vai ter que fazer mais barato ainda. E vão continuar abrindo. As pessoas não têm noção de que você abre uma empresa para ter lucro e agregar patrimônio. As pessoas querem vender milhões de unidades de uma coisa a 12 centavos, 10 centavos de lucro. É muito apertada essa margem. E tem muito risco no jogo. Será que essa margem paga esse risco? Quanto ele tem que vender, né, para poder chegar no steady state ali, realmente um ponto de equilíbrio? Eu espero que isso tenha um limite. Isso são as bolhas, né? Nós tivemos bolhas, várias bolhas, né? A bolha do imóvel nos Estados Unidos, o pessoal lá do Vale do Silício já tiveram os chacoalhões deles. Essa coisa do e-commerce também eu acho que já está atingindo o limite. A Americanas fez o que ela fez lá, o que tem ali, o que aconteceu ali, só Deus sabe, mas são essas coisas, né? Magazine Luiza também parece que deu uma segurada nas coisas. Então nós não estamos falando do e-commercezinho do fim da rua. Nós estamos falando de grandes corporações, com grandes consultorias, com, né, os Big Fives da auditoria. Justamente. Estavam lá e passou. E peraí. E como é que está então o carinha ali do fim da rua, né? É meio complicado isso. A contabilidade tem um espaço que ela precisa lembrar quem ela é. Eu acho que se tem um problema da contabilidade hoje é que o contador esqueceu de por que é que ele assina do lado do dono da empresa. Ele não assina para obedecer o que o dono da empresa determinou que ele faça. Ele assina porque ele diz ao mercado, aos fornecedores, aos bancos e ao governo que aquela empresa está agindo com lisura nos seus tratos comerciais. Por isso o contador assina. Contabilidade é uma profissão que teria que ter fé pública. Quando um contador dá uma informação, ele precisa pensar o que ele está fazendo. E isso desse valor é que o contador precisa resgatar para parar de bobagem de achar que a contabilidade vai acabar. Porque quem é que vai assinar dando fé pública aos números da empresa se não tiver o contador? O governo? Eu acredito. Acho que não, né? Não. Eu acho que não dá fé pública, não né? De maneira alguma. Eu acho que, né? Acho que de uma maneira, eu não sei se essa palavra planejamento estratégico, né? Que é, né? Você falando tudo isso daí, para mim eu empacoto tudo isso, né? E o que você fez aqui foi realmente desmembrar multitarefas que o empresário precisa ter e muitas vezes ele não é orientado. Eu tenho amigos e parceiros que em pouco tempo construíram uma empresa com faturamento, né? E de repente compra de caminhonete. Eu falei, cara, não é possível que está dando lucro dessa maneira. E justamente olhando para a caixa e pegando dinheiro de caixa e não... Achando, né, que o negócio está crescendo, sendo que na verdade só está inchando, né? Justamente. A diferença entre crescimento e inchar. E resumindo, em 3 anos, água abaixo.
E aí aquilo que nós falamos da responsabilidade do CNPJ. E por trás uma família que acaba sofrendo, acaba passando por processos. Por quê? Vai perder casa, vai perder os carros ali, o carro da família, né? Enfim, é um constrangimento. Eu vou colocar constrangimento, mas acho que deve ser muito pior do que isso. Então, o quanto realmente vale tudo isso, né? Acho que buscar informação com um profissional. Nós falamos de negócio, mas por trás disso, né? Quero tocar no outro assunto, né? Existe o material espiritual, né? E aí a família, enfim, todo um contexto que a gente precisa trabalhar e que muitas vezes não é. Eu participei de um programa do Sebrae que chamava Brasil Empreendedor, que era então incentivo para as pessoas abrirem empresas, né? Resolver o problema de desemprego no Brasil através de abrir empresas. E aí eu fazia o jogo contrário, né? Tem uma estatística muito assim, né? Engraçada, as pessoas falam de números e esquecem que são pessoas. Né? Então 80% das empresas que abrem fecham nos primeiros 2 anos. 80% das empresas que abrem fecha em 2 anos. Era esse número que a gente trabalhava nesse programa. Bobaginha, né? Aí que eu fazia? Era o curso geralmente para 30 pessoas, de 30 a 40 pessoas, né? Eu pegava 10, colocava lá na frente, pedia perdão a eles. Falei assim, ok, vamos lá, vocês abriram sua empresa, o que é que você vai fazer? Vai contar para a família. Todo mundo, primeiro engano da pessoa quando abre empresa, ele acha que todas as pessoas da família vai comprar da empresa, da empresa dele, né? E que ele nunca mais vai precisar correr atrás de cliente, porque a família vai sustentar o negócio dele. Pode até aparecer um ou 2 familiares seu que vai comprar na sua empresa, e vai comprar uma vez só. Aquele tio, aquela pessoa que torce muito por você, vai lá e compra uma vez, mas ele não vai manter a tua empresa. Então, primeira coisa, conta para todo mundo, faz festa, abre uma empresa, agora a minha independência. Me lembro de uma pessoa que eu já não está mais aqui, que quando eu abri o escritório, a primeira coisa que falou, nossa, agora a gente vai poder ir pescar de sexta-feira. Abriu a empresa, né? Vai trabalhar o dia que quer, né? A hora que quer. Tem várias histórias desse sentido. Mas eu pegava aquelas 10 pessoas e falava dessa festa, aí eu separava 2. Então esses 2 aqui continuaram. Esses aqui agora vai ter que chamar a família toda. E fala, gente, eu quebrei. Quanto tempo a pessoa demora para se recuperar disso? Vê o que é hoje a tal das doenças da alma, né? Depressão, pânico, papá. As pessoas hoje são mais fragilizadas a isso, talvez porque as pessoas estejam mais expostas. Quando eu estou mais exposto, né? Antes, quando eu fazia uma coisinha errada, eu acho que poucas pessoas conheciam, e o núcleo familiares era mais restrito, embora mais intenso, mas era mais restrito. Hoje você posta todas as suas coisas nas mídias sociais. E aí você, talvez por um engano, por um erro, mas acontece, você se sente na necessidade de justificar tudo aquilo. Então você posta as suas viagens, você posta seus negócios, e quando você quebra, você vai ter que falar lá que você quebrou, ou você vai querer um buraco no mundo para não aparecer para lugar nenhum. Então é um momento de muita dor, muito sofrimento para a família, para todos. Da mesma forma quando perde um emprego. Só que quando você perde o emprego, você busca outro emprego e resolve. Quando você tem um CNPJ, você está faturando lá R$100 mil, e dá prejuízo nesse negócio e você quebra, você vai ter a renda de um assalariado com uma dívida de um CNPJ para pagar. Então você cessou aquela fonte, porque enquanto a roda está girando, gira em grandes valores muito diferentes do que aquele que gira para um assalariado. Só que a dívida de um assalariado, ele vai medir em quantos meses ele paga com o salário dele. Isso aí. Um CNPJ é o seu nome sujo para o resto da vida. E eu encontro, às vezes, empresários. Nossa, tem um caso que foi muito engraçado. O cara é dono de uma empresa conhecida na cidade. Só que ele havia herdado uma empresa do pai dele. E essa empresa do pai dele estava com o CNPJ dele, quebrou. E ele abriu outros negócios, cresceu, floresceu, mas não podia ter nada no nome dele porque tinha o CNPJ sujo. E eu comecei a pesquisar, não tinha nada no CNPJ do cara. Porque caduca, né? Só que as pessoas não sabem também isso. Essa semana mesmo aconteceu lá. Veio uma senhora que estava querendo fazer um monte de financiamento para pagar as dívidas, porque ela queria limpar o nome dela. Eu fui ver, tinha caído tudo, não devia mais nada. Eu peguei essa pessoa, fui na Receita Federal, falei, vem cá. Sentei com ele lá na Receita, falei, fulano, consulta o CNPJ.
porque também tem isso, né? O cara não acredita em você. Você leva ele lá no balcão, dê a receita lá. Ele ficou com medo, ele falou para mim depois que ele estava com medo de ser preso, porque o pai dele tinha uma dívida muito grande e o nome dele estava limpo. Cara, ele construiu uma empresa. A família dele toda acompanhou esse crescimento dessa família. Nessa empresa todo mundo sabia que não estava no nome dele, porque ele tinha o nome sujo. É diferente, é muito pesado isso, sabe? Ter uma empresa, gerar negócios, quando você faz, é tudo lindo e maravilhoso. Mas, viu, Fernando, quem que é o cara que uma pessoa consulta quando vai abrir uma empresa? Aquele negocinho chamado plano de negócio. Será que tem uma profissão que estuda isso? O que a contabilidade estuda? Ciências contábeis. É a ciência que estuda o patrimônio das entidades, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. Quando a pessoa vai abrir uma empresa, antes de pensar em abrir empresa, antes de alugar um imóvel, ela precisava chamar um contador, falar, cara, eu estou com uma ideia. E o contador vai traçar, e ele tem as ferramentas para isso, ele vai traçar 3 alternativas. Olha, você fez aqui uma ideia. Beleza. Vamos fazer um plano otimista, um plano pessimista e vamos achar um da média aqui, vamos ver no que vai dar. E esse plano de negócio, ele pode ser a ferramenta de gestão da pessoa nos primeiros 3 anos. Faz um plano para os primeiros 3 anos, monta a expectativa sua. Aí o cara vai pensar 2 vezes antes de sair comprando a caminhonetona que fez ele quebrar depois. Não é? Esse é o papel da contabilidade. Ah, tá, então eu sou um contador consultivo porque eu tenho essa visão. Não, eu sou só um contador. Essa é uma das ferramentas que eu tenho à disposição para usar. E que depende aí do empresário também. Se eu chegar nele e falar, olha, antes de abrir a sua empresa, vamos fazer um plano de negócio, isso vai envolver X horas do meu trabalho. Ele entra na internet, acha um que faz por X reais e manda ver. Troféu joinha. Ó, eu vou pegar um... E Deus nos ajude. A conversa ficou pesada, né, Fernando? Vamos melhorar esse negócio aqui. Vamos falar de mas coisa eu vou pegar um gancho aqui que eu tô gostando demais disso. Vai ter capítulo 1, 2 e 3, viu? Aproveitando um pouco desse know-how, eu acho que dica que você daria, por exemplo, para o empresário achar o equilíbrio entre, eu falei, espiritual, para ele não ter essa doença, para não ficar doido, a solidão do empresário, né? Muitas vezes ele fica maluco com isso, não tem ninguém com quem conversar. E muitas vezes, né, estamos falando, o contador é o coach dele ali, né? E trabalhar também essa outra questão profissional, espiritual e profissional. Qual seria um conselho importante aí para o empresário, enfim? Você dirige, você faz drift, você faz... Qual que é o teu esporte, meu irmão? Você dá um cavalo de pau assim, né? Eu dei uma virada aqui agora. Você deu uma guinada aqui. Que bom. Fernando, tudo que você vê pela internet, os influencers da moda aí, o que se fala muito é ter objetivo, ter meta, arregaça as mangas, trabalhe duro, papapá. Teve uma pessoa, cara, que falou um negócio pra mim que na hora assim me impactou. Ele, no espaço de um ano e meio, numa festinha de Natal lá, ele falou assim, cara, já consegui o meu 1 milhão. Ele começou uma atividade, um negócio, já conseguiu o meu primeiro 1 milhão. Falei, nossa, agora então você vai escalar, né? Porque com 1 milhão nesse seu negócio aí você vai conseguir. Não. Quando você entra numa corrida, você tem que saber se você está fazendo 100 metros rasos ou se você está fazendo uma maratona. Eu fiz 100 metros rasos. Atingi meu objetivo de 100 metros rasos. Agora eu vou descansar. Eu acho que eu continuaria correndo e eu acho que eu ia morrer. Ia morrer no processo. Não é? Sim. Então, assim, vamos lá. Uma empresa não é um negócio. Assim, olha, eu estou no negócio de empreendimentos imobiliários. Eu pego uma gleba de terra, eu faço loteamento, vendo esses lotes e enquanto estou vendendo eu vou comprar mais 5 glebas, e depois compro mais 10, compro mais 20. Você acabou de arrumar o seu plano de morrer cedo. Então, se você vai abrir uma empresa que você quer, por exemplo, contabilidade. Contabilidade é um negócio onde o principal é você ter uma carteira e isso gera uma renda mensal para você. Você tem contratos, né? Dentro disto, o que vai...
O segredo do negócio nisso aí é a sua persistência. É você estar lá por 30 anos. Eu tenho clientes lá com mais de 20 anos na minha carteira. Há mais de 20 anos que aquela empresa gera uma renda mensal para mim. Trato com carinho, cuido, zelo, mas eles estão lá. Todo mês tem lá a minha mensalidade. Então, quando você faz um plano do seu negócio, você se planeja para isso, você organize para isso. E lembre-se que isso daqui é uma passagem. O Valmir não é essa carinha gordinha, vermelhinha aqui. O Valmir é um ser que vocês não conseguem enxergar olhando para mim. Isso é como eu estou, não é quem eu sou. Eu não sei se eu vim outras vezes, se eu vim com outras caras, não tenho essa certeza. Não sei se eu vou voltar com essa mesma cara ou com outras caras, mas eu tenho certeza de que eu não sou isso aqui. Eu sou um negocinho diferente aí. Talvez eu seja só a consciência que está aqui conversando com você. Tudo o resto aqui é matéria, e a matéria vai ficar. Se você tem esse entendimento, o resto fica mais fácil. Sim. Você começa a dar valor, na verdade, para as pessoas sob um aspecto diferente. Você começa a dar valor para as coisas num aspecto diferente. Então, assim, nas minhas relações comerciais, vale a pena querer tanto um resultado que me faça criar um inimigo? Eu tenho um concorrente. Vale a pena concorrer tanto com ele a ponto de gerar uma inimizade? Será uma inimizade de corpo ou uma inimizade de alma? Eu acho que nos relacionamentos, essa afinidade que eu tenho com você, eu quero levar isso para os outros planos que onde eu tiver. Eu não quero que quando as nossas materiazinhas virarem pó, a coisa pare por aí. Então tá bom, vamos lá. Entrou um funcionário novo na sua empresa. É uma alma que traz consigo um monte de expectativa, um monte de marcas, e você precisa... Sonhos, né? Nossa, tanta coisa aí, hein, Fernando? Quando você olha para a pessoa que cometeu o erro e olha um pouquinho mais, para de olhar só para o papelzinho que saiu errado e olha um pouquinho mais o que trouxe ela até ali, o que ela está fazendo ali, as coisas mudam muito de figura. Então aí tá, beleza, vou organizar minha empresa, vou planejar meu negócio para acumular riquezas, experiências, vivências. Qual o objetivo teu? Então, talvez porque esteja ficando com o cabelinho mais branco, mas eu tive isso, acho que na minha vida toda, Fernando. Sempre teve a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais. Sabe? Me aconteceram coisas, por exemplo, nossa, Valmir, olha, tem esse negócio aqui que você sana as dívidas fiscais assim, você ganha X%, o cliente paga X%, e com tanto você resolve todo o problema do cliente. Mas é ético. É ético isso. E isso é uma jornada interior, é voltar-se para dentro. Princípios, enfim. Exato. Quando você tem isso à frente dos seus comportamentos, o resto fica fácil. Percebe? Assim, eu preciso ter um plano para definir o valor da empresa. São os valores meus, que eu aprendi desde criancinha, ou que talvez tenha até vindo antes disso, e continuo aprendendo, né? Se começa a procurar assim, a sabedoria do homem, de onde vem, né? Você começa a olhar coisas, você vê assim, hoje nós temos muita tecnologia. Se você olhar a humanidade hoje, as tecnologias que a gente tem hoje nunca teve. E os homens? Diz uma pessoa assim, né? Você olhar uma caravana dos egípcios e uma caravana de hoje, qual que é a diferença? É o meio de transporte. Os homens, não sei se são melhores. Tenho minhas dúvidas. E não é que todos fossem perfeitos, não. Grécia de Platão, tinha o Platão, mas teve um cara que matou o Platão. Então tinha lá todas as coisas, os homens bons, os homens ruins, as almas evoluídas e as em evolução, elas continuam no mesmo trato. Eu acho que enquanto houver uma pessoa sofrendo, a humanidade não evoluiu. Então essa coisa de querer só você crescer e evoluir, se o seu entorno continuar sofrendo, você não vai ser feliz. Isso aí pode ser uma alegria, sabe? Abrir aquele vinho lá de R$2.000 lá que você abriu, pode ter te dado uma alegria, mas sair daquele restaurante e depois passar por um farol e ter pessoas pedindo para comer,
Eu acho que não é alegria, não é felicidade nisso, é uma alegria. E as alegrias são importantes. Sim, fazer um churrasquinho, fazer uma coisa certeza. boa, mas nunca pode perder de vista o objetivo final. O objetivo final é evoluir e levar todo mundo nesse processo. Então, se a pessoa está trabalhando num ambiente que não tem harmonia, não adianta você querer implantar um controle de qualidade. Se as pessoas não estiverem harmonizadas, se as pessoas estiverem em disputa, se as pessoas estiverem em sofrimento, não há programa de qualidade que resista a isso. Isso de experiência própria. Os programas de qualidade, eles vão enquanto o local de trabalho for saudável. E essa saúde é uma saúde que emana da espiritualidade. Essa saúde... as nossas doenças físicas são nossas doenças da alma procurando vazão. Eu tenho a tal da psoríase. Então, disso eu entendo bem. Se a alma não está boa, a pele não está boa. Se a alma está boa, a pele está uma bênção. Então, é isso. Que ótimo. Valmir, nós chegamos aqui, foram alguns minutos do nosso tempo. Eu vou falar parte 1, porque você vai ter que voltar aqui para gravar a parte 2, 3 e 4. Puxa vida, eu vou estar à disposição quando você chamar. Eu tenho certeza que esses 40 minutos aqui de conversa aqui, vai gerar muito insights, vai gerar muita pensamentos aí com... Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou, eu preciso rever o que eu estou fazendo? Eu não tenho dúvida de que vai gerar. Então, assim, agradecer você pela sua presença, por ter vindo até aqui, Eu vou falar que é um investimento de tempo, porque esse material eu tenho certeza que nós vamos fazer de tudo para chegar em outros profissionais, tanto empresários quanto contadores, E poderem realmente ouvir um pouco do que foi a sua aula aqui hoje, do que foi, Eu ia falar contador, mas quase um mentor aqui, Para quem quiser o contato do Valmir, a mentoria, olha só, virou agora aquele status de mentor. Então, agradecer você, tá? Fernando, eu que agradeço. Longe de mim, assim, isso tudo que nós conversamos aqui é o lugar para onde eu acredito que devemos estar caminhando. Eu não digo que eu estou lá, não. Vamos com calma aí. É um lugar que eu acho que é para onde a gente precisa caminhar. E não dá para ir para lá sozinho. Sim. Eu estou no meio, mas tem muita gente nesse caminho, tem muita gente nessa jornada, né, Fernando? Sim. Que está aqui divulgando opiniões, divulgando conhecimento, e desse espaço de divulgar opiniões, divulgar conhecimentos, falar sobre empreendedorismo, eu acho que isso é importantíssimo. Então, muito importante para a nossa saúde, que eu gostaria de enfatizar. Essa conversa de 100 metros rasos ou maratona é o que vai diferenciar. É o que diferencia o comportamento, separa as pessoas que vão ser empresários de sucesso e as pessoas que vão ter um sucesso financeiro. É muito diferente. Você conseguiu chegar lá e trouxe a sua família junto, trouxe pessoas com você e você está cercado de coisas boas que você fez. Ou você chegou lá sozinho e vai olhar para trás e vai ver o quê? Não é? Só olhar para trás já diz muito. Não estão com você. Não pode esquecer que na verdade não é onde você vai chegar, é o caminho, é a jornada. É uma passadinha só, Daqui 1000 anos a gente volta a conversar sobre isso, vamos ver onde é que a gente está. Nos últimos 1000 anos, tecnologicamente, evoluímos muito. Enquanto pessoas, eu acho que muito pouco. Andamos só um pouquinho. Maravilha. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Valmir.